Ele é tema central de músicas famosas, novelas, livros e principalmente das famosas DRs. E agora será tema também do Elas por Elas de hoje. O nosso programa conversa sobre ciúmes. Não sai daí que o programa está só começando. Tem quem diga que ele é o tempero do amor e quando passa do ponto, que ele é possessivo e doentio. Ele é tema das discussões de casais e é responsável por invasões de privacidade, os maiores barracos e até situações de violência. É isso mesmo, estamos falando dos ciúmes. E a mulherada sempre fica com o título de mais ciumentas. Será? Vamos descobrir tudo no Elas por Elas de hoje, conversando com quem entende de comportamento humano, não é mesmo? Aqui no estúdio, quem vai nos ajudar nessa importante missão é a psicóloga Amanda de Farias. Oi, Amanda, seja muito bem-vinda ao nosso programa. E o tema de hoje dá o que falar, não é? Verdade. Bom dia, Bárbara. Prazer estar aqui com vocês. Sim, é um tema muito recorrente, inclusive no processo psicoterapêutico, né? Todo mundo, primeiro eu queria iniciar falando sobre o ciúme de modo geral. O ciúme é uma emoção característica do ser humano. Todos nós, em alguns níveis diferentes, sentimos ciúmes, normalmente de uma situação de ameaça, né? E não temos ciúmes apenas de pessoas, mas de coisas de perder, também. Né? É o medo da perda, eu acho que seria uma boa definição. É o medo da perda e, como eu falei anteriormente, não só de pessoas, mas um exemplo que eu trago. Algumas pessoas colecionam algumas coisas. Por exemplo, eu gosto muito de livros, então eu tenho ciúme de emprestar os meus livros, porque eu tenho medo que não cuidem igual como eu cuidaria. Então, assim, a gente, quando fala de ciúme, é importante dizer que o ciúme é uma emoção saudável. E, inclusive, essa questão de ter medo de perder é o cuidado, né? É o cuidado quando se gosta, se tem afeto por alguém ou por alguma coisa que se queira cuidar, né? Da sua vivência enquanto profissional, quais são os pontos assim que a gente poderia destacar dos ciúmes, né? Pessoas ciumentas. Sim, o ciúme é saudável, que todos nós sentimos. Eu acho engraçado que quando dizem, eu não sou ciumenta, todos nós somos, né? Em vários níveis diferentes. Mas o ciúme na relação de casal, que a gente traz, ele é inclusive importante, né? Você falou do tempero, da relação, e às vezes é importante que se sinta querido, preterido, né? Se sinta importante, dizer, ai, nossa, você tá tão bonita, para onde você vai? Esse ciúme dá nossa, percebeu que eu pintei o cabelo, Então, assim, é importante que se tenha esse tipo de... Então, o tempero do amor tá aprovado, né? Então, assim, na dose certa... Isso. Na dose certa, ele faz bem. Se for um ciúme que não traga prejuízo para a relação, né? Existem dois tipos de ciúme, o ciúme saudável e o ciúme patológico, que é o que a gente também pode trazer aqui. O ciúme patológico, o que caracteriza é quando sai desse que me faz bem, que eu te elogio e digo, vai bonita hoje porque é pro trabalho, e você se sente bem com aquela, né, pontuação do seu parceiro, da sua parceira, e vai para um tom de desconfiança, vai para um tom de perseguição, mas todos os dias você traz aquela mesma desconfiança. E isso vai afetando a relação, né? Uhum. Deixa de ser o tempero e passa a ser um problema. E quando passa a ser um problema, precisa de fato ser olhado, né? Ser observado de perto. Aquele tipo... Porque hoje em dia as redes sociais, né? A gente lida com inúmeras situações de Instagram, WhatsApp, a namorada tá perto, a esposa tá perto, vê aquela mensagem chegando. E aí eu acho que quem nunca deu aquela espiadinha no celular do companheiro, decorou a senha ali dele, e isso é saudável ou... Então, é invasão de privacidade, né, do parceiro. Isso, se é de um comum acordo, assim, a gente tem uma relação e nós temos as senhas porque nós queremos dar, e tudo bem, ok. Mas nesse caso que você traz de dar espiadinha sem o outro perceber e pega a senha, eu já ouvi casos na clínica de telefones que tem a digital e a pessoa espera o marido dormir para colocar a senha. Isso não é saudável. Inclusive é crime, né? Invasão de privacidade. Mesmo que eu tenha uma relação de casamento, de mãe e filha, se você faz isso, você está invadindo o espaço do outro, a intimidade do outro.
Caso contrário, se for de comum acordo, não, eu tenho uma pessoa senha, você tem a minha, e tá tudo bem, eu não me importo de você mexer no meu telefone, você não se importa que eu mexa no seu. Então, isso é saudável, mas nesse ponto de olhar sem o que o outro veja, é invasão e já não é mais saudável. Né? E como é que a gente pode aí construir essa confiança? Eu sei que é uma coisa muito particular de cada casal, mas de forma geral, que a gente possa ilustrar. Como é que a gente pode trazer um ambiente mais confortável para que um não sinta o muito ciúme e que o outro também não sinta? Na verdade, depende muito da estrutura, da história do indivíduo, né? Sim, eu posso, muita coisa, né? A bagagem. Isso. Eu posso querer me relacionar e trazer, eu tomo minha senha, eu pego a sua, eu vou e não tenho hora, não preciso estar nessa situação. E a outra pessoa pode não receber bem. É importante que a gente sempre converse e entenda, conheça o outro, né? Para a gente se relacionar, precisa que a gente conheça a história do outro. Para saber se a gente consegue lidar com o jeito, com a perspectiva de vida que se tem, com o modo de ver as pessoas, as situações. E acho que a gente vai construindo ali com o tempo também, né? As situações vão surgindo e aí a pessoa vai se sentindo mais segura, né? Com as atitudes da outra pessoa. E, Amanda, de onde vem essa insegurança? É uma insegurança realmente, né? O ciúme, ele, apesar da dosagem certa, todos nós, por algum momento, a gente pode se sentir, sim, inseguro, mas qual é o fundo dessa emoção? É uma emoção? A gente pode chamar de emoção? Sim. Qualquer coisa me corrija, viu? Tudo bem, tranquilo. Especialista é a senhora. Não, tranquilo. O ciúme é uma emoção e, como a gente falou no início, ela surge de uma insegurança, né? Uhum. Você tem medo. Então, se você tem medo, você fica inseguro. Sim, ela vem de uma insegurança. E o que é que causa, né? Seria, por que eu me sinto assim? Por que eu sofro com esse sentimento? E aí tem várias, a gente não tem como dizer, tipo, não há uma receita, é isso por isso, são várias situações. Tem um livro muito interessante, que ele nem é, assim, muito teórico, não é voltado para psicólogos, para profissionais de saúde mental. É um livro muito didático, são as 5 feridas emocionais. Sim, a Liz, a escritora, ela é uma canadense e ela nem é psicóloga, nem psiquiatra, ela é uma estudiosa do comportamento, desenvolvimento pessoal. E ela traz essas feridas. São 5, mas é importante falar agora da ferida, número 1, inclusive, da insegurança, né? Tem insegurança, eu não vou lembrar as 5 agora, não. Tranquilo. Agora eu não vou. Não tem problema não. Mas ela explica, e são explicações que eu posso dizer que a gente nem imagina, né? Tem desamor, E assim, essa do abandono específica da insegurança, ela surge e a gente, se for parar para pensar, mas não, tipo, por que eu me sinto desolada, abandonada? Por que eu me sinto assim? Se eu tive uma infância saudável, né? Exato. Eu tive pais presentes, eu tive... Isso. E um exemplo que me chamou muita atenção nesse livro, ela traz um exemplo de que existe uma filha e um casal e a casa é uma família funcional. Mas chega um irmãozinho e a criança tem 3, 4 anos. Tudo era para aquela criança. Atenção, os familiares vinham vê-la. E aí chega um bebê recém-nascido precisando de atenção, né? Mais que aí ela já está com uma idade maiorzinha. E aí os parentes chegam para visitar o recém-nascido. A mãe está voltada 100% para o recém-nascido. E essa discussão de conversar com a criança a respeito, de explicar, esse é seu irmãozinho, participe com a gente, seu irmão chorou, é muito recente. Uhum. Esses estudos da infância, dessa importância, é recente. Então, assim, essa nossa geração que tem esse ciúme, que tem essa sensação de abandono, né, de desamparo, e não entende por quê, muitas vezes são coisas simples. A criança ali aprende a comer. Vem de onde a gente nem imagina, né? Exatamente. A gente aprende a comer, a gente aprende a andar, a gente aprende os hábitos da nossa casa. E o sentir também é aprendido. Então, quando você se sente, quanto criança, eu fui deixada de lado. Se os meus pais, que são minha base amorosa, me trocaram por esse bebê que chegou, o meu parceiro vai me trocar por qualquer outra pessoa. Então, assim, claro que esse é um exemplo específico, né? Sim, é um caso sim. clínico, inclusive, que eu tive a oportunidade de atender. Mas, assim, quando você percebe, estuda a história do indivíduo, muitas coisas têm explicação. E aí, quando você tem conhecimento de onde vem esse seu sentimento, você pode reconfigurá-lo, né? Refazê-lo. Uhum.
E aí, qual é o alerta, assim, quando se torna algo doentio, né? O ciúme patológico? Porque nós mulheres, né, somos vítimas de feminicídio, aí é um tema bem pesado, mas que deve ser falado, é importante. Tem gente que persegue, que invade privacidade, mas assim, se torna uma obsessão mesmo. Quais são esses sinais aí que a gente pode... Epa, isso aqui não está ficando mais um lugar que eu devo estar. Sim. O ciúme patológico, a gente começa a apresentar ou sentir os sinais, porque aí eu falo de eu estar no lugar de ciumenta patológica ou de estar numa relação vítima de ciúme patológico. Isso. Então, para que se observe isso, para que se perceba não está legal, preciso de ajuda, é quando traz prejuízo, primeiramente, para nós mesmos. De assim, eu não consigo trabalhar porque eu estou o tempo inteiro no Instagram vendo a vida do meu parceiro. Tipo, eu tô em casa, ele foi jogar bola e eu não acredito que ele foi jogar bola. Quando eu começo a sofrer com esses pensamentos começam a ser disfuncionais, é um alerta na condição de ciumento patológico, né? Entendi. Eu não consigo focar no que eu tô fazendo, porque o que o outro está fazendo é mais importante, me preocupa, me aflige. Uhum. Então, isso eu preciso de ajuda. Ou estando no lugar contrário, eu não consigo conversar com você porque meu telefone está ali vibrando, porque ele precisa saber o que é que eu estou fazendo. Isso está atrapalhando a nossa conversa. Eu não posso ir no shopping com uma amiga porque ele não vai acreditar e quando eu chegar vai ser um problema. Então, assim, eu não estou mais feliz com tantas desconfianças quando eu não dei razão para isso, né? O ciúme patológico, a gente também associa ao comportamento psicótico, né? Aquele controle da roupa... Quais são mais alguns exemplos assim que a gente poderia falar que isso aponta como um ciúme doentio realmente? Eu trago o comportamento neurótico e patológico, associo muito com essa questão do ciúme. O comportamento... Você está numa festa e a pessoa interrompendo, você está num compromisso que o outro não foi incluído e o outro fica... mandando mensagem o tempo todo, ligando, interrompendo, termina que você não termina nem fazendo aquilo que você queria, a outra pessoa não está, e por uma questão de ciúmes, um ex-namorado está lá, uma pessoa que não gosta está lá. Esse comportamento é prejudicial e é doentio, é patológico? Totalmente. E nem precisa ser um ex-namorado. Quando você está adoecido, quando você está com um comportamento psicótico, não precisa ser um ex-namorado. Entendi. Qualquer pessoa do sexo oposto que esteja no ambiente vai ameaçar. Entendi. Você vai se sentir ameaçado e você vai entrar em conflito. A pessoa pode nunca ter visto o outro, mas a presença masculina ou feminina, né, vai te intimidar, vai te ameaçar, ainda que não tenha relação com você. Então, assim, o ciúme patológico, você pediu outros exemplos. São muitos e alguns até que a gente não acredita, né? Tem a questão da roupa, mas tem também, por exemplo, pessoas que vivem uma vida inteira sem poder cursar uma faculdade. Tem pessoas que passam, que têm 40 anos de casada e dizem, eu não fui feliz porque ele não me deixou estudar, porque eu queria fazer curso X. Eu atendi uma paciente com 40 anos de casada e ela trazia isso. Eu gosto da minha família, a família que eu construí, eu tenho netos, eu tenho filhos, mas eu não me realizei pessoalmente, porque eu nunca pude fazer. Ele sempre trabalhou, ele depois que se aposentou foi cursar uma nova faculdade e eu nunca pude sair de casa por ciúme. Por ele entender que se eu saísse, mesmo eu nunca tendo nenhuma atitude que causasse insegurança nele. E no caso das mulheres, a questão do machismo estrutural, né, que a gente escuta tanto, de patriarcado, desse pensamento, é uma coisa real, não é mimimi, não é... A mulher é objeto de controle, assim, muito comum, ainda mais no Nordeste, a gente encontra, é mais comum ainda, não é, doutora? O que a gente pode... falar sobre esse machismo. Traz até a explicação da grande questão do tema, né? Quem é mais ciumento, se é um homem ou uma mulher? As pesquisas apontam para dados distintos com relação a quem é mais. Porque o que acontece? Os homens, ele tem um ciúme maior em número, quantidade, inclusive número de homens feminicídios. Espera aí. Esse dado você vai ter que dizer para a gente daqui a pouquinho. E agora é a Letícia que vai trazer informações para a gente. O que é que o povo está achando? Ela foi lá no centro de Maceió. E aí, Letícia, o que é que o povo está achando sobre ciúmes? Há quem diga que as mulheres são mais ciumentas que os homens. Surtada, louca, paranoica, esses são alguns adjetivos impostos a elas. Mas a maioria das vezes,
A nossa intuição não falha, não é mesmo? E é por isso que o Elas por Elas de hoje está aqui no centro de Maceió e quer saber, afinal, quem é mais ciumento, o homem ou a mulher? A mulher, com certeza. Você se considera uma pessoa ciumenta? Muito. Muito. Você já viveu alguma situação complicada por causa do ciúme? Já. Eu quebrei o celular do meu namorado, por isso. Taquei na parede do vizinho. Foi, do nada ele terminou, mas ele fez motivo, então... Você viu alguma coisa que não queria? Foi. Conta pra gente. Ele tava conversando com outras meninas, aí eu achei ruim, peguei e meti no chão, e depois meti na parede. Quem você acha que é mais ciumento, o homem ou a mulher? A mulher, Por quê? porque ela é mais psicopata. Você se considera uma pessoa ciumenta? Não, nenhum momento. Você já viveu alguma situação complicada por causa do ciúme? Sim, Conta pra gente. rapaz, Gaia pegou em cima da minha cama. Quem você acha que é mais ciumento, o homem ou a mulher? O homem. Você se considera uma pessoa ciumenta? Sim. Quem você acha que é mais ciumento, o homem ou a mulher? O homem, na nossa opinião, o homem. Eu. Você se considera uma pessoa ciumenta? Muito ciumento. Já viveu alguma situação complicada por causa do ciúme? Assim, teve muita já, por conta que realmente às vezes eu exagero no ciúme, aí é uma situação complicada. Quem você acha que é mais ciumento, o homem ou a mulher? A mulher, Você se considera uma pessoa ciumenta? um pouco, Já passou alguma situação complicada por causa do ciúme? já. Conta pra gente. Ah, todo mundo já passou. Ciúme é tipo, você tem a namorada da pessoa tem um amigo que a pessoa às vezes não gosta, vai sentir o ciúme do amigo dela. Quem você acha que é mais ciumento, o homem ou a mulher? A mulher. Por quê? Porque a mulher é muito sentimental. Se ela vê o esposo conversando com alguma mulher diferente, ela fica com raiva. Você se considera uma pessoa ciumenta? Sim, ciumenta, problemática. Você já viu alguma situação complicada por causa do ciúme? Já vi muito relacionamento acabar por causa de ciúme. Mas ciúme também prejudica muito na relação, né? Tem que ter o ciúme moderado. Porque quem ama tem ciúme, né? Quem você acha que é mais ciumento, o homem ou a mulher? Olha, eu acho que não tem regra não, depende muito da pessoa, né? Por exemplo, eu conheço amigas minhas que são super ciumentas e outras não. E amigos meus também que têm ciúme de por qualquer coisa. Tipo, pegar celular para olhar mensagem, essas coisinhas assim, entendeu? Então depende muito. Você se considera uma pessoa ciumenta? Mais ou menos, sabe? Se me der motivo, eu vou ser um pouco, né? Também tem que gostar. Mas se não der motivo, eu sou bem tranquilo. Já passou alguma situação complicada por causa dos ciúmes? Já passei. Não por minha causa, por causa da minha ex-companheira, no caso, entendeu? Mas assim, de mim, que eu me recorde, não. Assim, nada muito sério, não. Mas de lá pra cá, já. Você se considera uma pessoa ciumenta? Um pouco, com certeza. Tem situações que deixam a gente meio lá, meio cá e sempre rola aquele ciúme. Quem você acha que é mais ciumento, o homem ou a mulher? Eu acho que o homem. Pelo menos na minha relação é o meu noivo, ele é muito ciumento e assim, vai de relacionamento. Tem deles que é mais o homem, tem mais a mulher, mas na minha opinião, eu acho que o homem. Você já passou alguma situação complicada por causa dos ciúmes? Sim, algumas. E assim, a gente fica constrangida, tem aquele negocinho na relação, mas é coisas eu acho que normal. Já aconteceu já várias situações. Quem você acha que é mais ciumento, o homem ou a mulher? A mulher. Você se considera uma pessoa ciumenta? Sim, a gente tem que zelar por tudo que a gente ama. Já passou alguma situação complicada por causa dos ciúmes? Sim, às vezes a gente vai jogar bola, né? E a mulher não acredita, né? Mulher é fogo, rapaz. Você só por jogar bola, rapaz, a gente vai tomar só uma lourinha assim com os amigos, ela pensa que tem alguém a mais. Mas não, rapaz, só mesmo encontro de amigos. Mulher é fogo, mulher. Quem você acha que é mais ciumento, o homem ou a mulher? A mulher, com certeza. Você se considera uma pessoa ciumenta? Um pouco. Depende, né, do dia, da ocasião, a situação, né? E aí, mulher, ele é uma pessoa ciumenta? Um pouco, um pouco. E você se considera uma pessoa ciumenta? Um pouco também. Pouco muito, né? Não, um pouco. Muito, minha filha. Ela é muito ciumenta mesmo. É muito. É só um pouco só. É muito. Já passaram alguma situação complicada por causa do ciúme?
Sim, Sim, mas agora eu não lembro, né? Mas já passamos. já passamos. Eu lembro sim. Ela lembra que ela teve... Conta pra gente. Foi uma vez que a gente tava na pizzaria, aí entrou duas meninas olhando pra ele, muito pra ele. Aí eu perguntei, mas tu conhece? Aí ele disse, não conheço não. Aí ela ficou assim olhando, pediu a pizza no balcão, mas mesmo assim ficou olhando. Aí eu levantei assim, disse, quer sentar aqui? Aí ela olhou pra trás, disse, não, é você mesmo, quer sentar aqui? Você tá olhando tanto, acho que você quer sentar aqui. Lembra? Tá vendo aí? Já dá pra ver que ela é ciumenta. Não, mas foi esse dia só. Só foi esse dia só. Esse foi ao extremo, né? Diga aí, nem conhecia as meninas. Um ciúme de vez em quando e com moderação não faz mal a ninguém, não é? E é por isso que eu quero saber de vocês aí no estúdio. Quem é mais ciumento, o homem ou a mulher? É com você, Bárbara. Ai, bom demais, Letícia. Você ouviu muita gente aí com bastante situações de ciúmes. E acredito eu que a maioria foram as mulheres, elas próprias se intitulando como as mais ciumentas. E aí, doutora, o que é que a senhora diz sobre isso? Homens ou mulheres? Então, Bárbara, como eu tinha iniciado, as pesquisas apontam para dados distintos. Os homens lideram o ranking de mais ciumentos e vão para extremos, né? Como violência, como feminicídio. E o ciúme dos homens são mais um ciúme sexual, físico, né? A possibilidade que a mulher esteja com outra pessoa. O imaginário. O imaginário sexual, físico, Sim. né? De contato. Talvez uma conversa não tanto, e aí eles vão para extremos. Já as mulheres lideram o ranking de ciúme emocional, que o que seria? Tá olhando para onde? Por que você falou com fulana diferente? Então, assim, a população intitula as mulheres porque o ciúme da mulher, ele é mais no sentido da atenção afetiva, né? Quando ela sente a atenção dividida, ela sente o ciúme. Mas a explicação é como você havia trazido antes, a questão dessa cultura que a gente tem, né? Estrutura machista. O homem é educado para que se veja a sua mulher como propriedade. E a gente vê isso num exemplo muito claro, até não falando de relacionamento homem e mulher, mas o homem vai ser pai. E se ele é pai é um menino, a criança no ventre ele já brinca, vai namorar com sua filha. Mas aí, se a filha é menina, ele já diz, vai namorar com 18 anos. Ele já projeta o contato físico, Verdade. porque ele se acha propriedade daquela mulher, mesmo sendo filha. Então, esse ensinamento do homem que a gente acaba se deparando quando vai se relacionar, ele entende que você é minha mulher e a gente tem aquelas frases absurdas, né? Mulher minha não faz isso, mulher minha não usa aquilo, mulher minha não conversa. Então, assim, é um ciúme diferente, né? E a mulher, trazendo o contraponto, a gente recebe muitas mulheres no consultório perdoando traição. Por quê? Sim. Porque a traição é um fato, aconteceu, e o homem diz, mas foi só sexo, eu não gosto dela, eu amo você. Então, assim, como o ciúme da mulher é emocional, ela Então, ela introjeta releva. isso. Você só foi lá e teve contato, mas você não gosta dela. E ela muitas vezes perdoa, ainda que se machuque, ainda que se magoe. E, às vezes, isso vira um problema no relacionamento pós-perdão, pós-perdoar o parceiro, se ele mantém um contato com aquela pessoa. O fato da traição em si não é um problema. Mas se ele mantém contato ainda de falar, Sim, de dar alguma intenção intenção... afetiva Exatamente. mesmo, ela incomoda muito mais, né? Exatamente. E aí, pra gente finalizar, qual a solução, assim, como lidar, tanto sendo a ciumenta quanto sofrendo ciúme? É importante falar a respeito disso, né? A primeira dica é conversar, dizer como se sente. Muitas vezes a gente sente, fala ou guarda, ou sente e dá um escândalo, como muitas mulheres falaram que Quebrou o celular. Mas que depois desse impulso de emoção, que se converse. Diga, eu me senti assim. E se o outro gosta e se importa com você, ele vai rever o comportamento, né? Se é que houve um comportamento. E aí se conversar a respeito, eu me sinto assim quando isso acontece, o que é que você me diz, o que é que a gente pode mudar. E caso não tenha uma evolução de comportamento, de como eu me sinto e como você me dá esse feedback de se importar com o meu sentimento, que se procure terapia. E aí eu falo, se procurar terapia sendo ciumento ou estando numa situação de vítima de ciúme. Também. Sim,
Porque muitas vezes o ciumento, quando ele percebe que está causando uma relação disfuncional e ele tem medo de perder aquela pessoa porque ele gosta, está em cima da pessoa que ele gosta. Ele procurar e dizer, eu me sinto assim, eu reajo dessa forma e está incomodando minha parceira. Onde é que eu posso melhorar? E aí, na psicoterapia, se investigar por que ele se sente assim, por que ele se comporta assim e como é que pode ser feito, né? Trazer alternativas para que ele perceba como é que ele possa melhorar. E na condição contrária de vítima de ciúme, quando você começar a perceber que não está confortável, que não está mais feliz, que já não é mais saudável, que você não consegue exercer suas atividades laborais por interferência do ciúme do parceiro, você começa a se perguntar por que você está nessa relação ainda. Porque muitas pessoas, elas continuam por dependência emocional. Sim. E aí é um outro tema para um outro dia. Mas que é importante também identificar por que eu percebo, por que eu sofro com o ciúme dele e por que eu não consigo deixá-lo. Né? É uma investigação também para quem sofre ciúme para se trabalhar. Então é isso, gente. Eu agradeço, doutora, a sua presença aqui. Foi maravilhosa, foi esclarecedor. Espero ter sido boa companhia para vocês também. E aí, achou que esse tema tem a ver com alguém que você conhece? Então, nos acompanhe todos os dias aqui na TV Cidadã, canal da TV aberta 35.2. Nosso conteúdo também fica disponível no YouTube, no Facebook e também na Rádio Senado Cidadã. Quem prefere aí acompanhar no carro, se deslocando para fazer suas atividades, na 105.5